Abre sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 4. Queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Hoje nós estamos começando a série Dignidade, amém? E nessa série Dignidade nós vamos falar hoje sobre restaurando a restauração do amor próprio. Mas antes disso eu gostaria de convidar os irmãos para esse ano estarem tendo um momento diferente com Deus, amém? Nós temos orado enquanto igreja, a FAB é uma igreja jovem, porém uma igreja que Deus tem dado uma direção muito forte nos nossos corações, e que realmente a palavra do Senhor para nós esse ano foi que nós estivéssemos separando tempo realmente para nos consagrarmos a Deus, amém? O ano passado nós tivemos um ano de comunhão, nós falamos muito sobre comunhão, que Deus queria ter comunhão conosco, que era necessário nós termos comunhão com Deus, que Deus não quer que nós sejamos religiosos, mas Ele quer que nós sejamos homens e mulheres que têm comunhão com Ele, amém? Agora esse ano Deus nos está dando uma tônica diferente, e nós já temos visto muita coisa acontecer no nosso meio. A palavra do Senhor diz que nós temos que nos consagrar, porque o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio, amém? Queridos, e eu já tenho ouvido vários testemunhos. Esse ano praticamente, nós estamos em janeiro, mas Deus tem aberto várias portas, Deus tem feito vários milagres na vida de muitas pessoas, amém? E Deus quer fazer milagres no nosso meio. Quantos precisam de um milagre de Deus na sua vida esse ano? Amém, queridos? Deus vai fazer milagre na sua vida. O Senhor já tem feito grandes coisas, mas Deus vai fazer mais em nome de Jesus, amém? Então creia nisso, consagre a sua vida, tenha um tempo de oração, tenha um tempo de leitura da Bíblia, e você vai ver que Deus vai fazer milagre na sua vida. Olha para a pessoa do seu lado e fala: meu irmão, se prepara, porque esse ano, mas fala com fé, fala: esse ano, o Senhor vai fazer milagres na sua vida, amém? Mas fala com fé, né? Foi só um treino, tá? Olha bem forte agora no olho dele, amém? Tem uns que precisam mais do milagre que outros, né? Amém? Quantos estão precisando de milagre de verdade, né? Mas olha agora para a pessoa do seu lado e fala: meu irmão, esse ano, Deus vai fazer milagres na sua vida. Quem recebe diz amém. Aleluia, graças a Deus. Queridos, e só antes de compartilhar a palavra, lembrando que sempre que tem churrasco dos homens, as irmãs têm que jejuar, tá? Que na igreja é assim. Quem está vindo pela primeira vez, tá bom? Saiba disso. Dia que os irmãos marcam um churrasco, as irmãs têm que jejuar, tá bom? Então as irmãs vão jejuar, orar bastante, né? Não, os homens não tem, no chá não precisa não, no chá a gente vai comer outra coisa, tá bom? Mas abre sua Bíblia comigo então, lá em João, no capítulo 4, João no capítulo 4, a partir do verso 1. E eu gostaria de convidar os irmãos então para estarem conosco durante esses 5 domingos. Nós vamos estar estudando sobre o tema dignidade, amém? Dignidade é muito importante, queridos. O homem e a mulher que não tem dignidade, o homem e a mulher que não tem o amor próprio restaurado em Deus, amém? Ele não alcança a verdadeira felicidade. Muitas vezes nós procuramos a felicidade em locais distintos, nós vamos atrás de várias coisas para procurar felicidade. Mas o homem e a mulher só encontram de fato a felicidade quando realmente eles recebem da parte de Deus, amém? Essa restauração do amor próprio, que recebem da parte de Deus a dignidade. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro tema, que é a restauração do amor próprio. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo lá em João, no capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Você pode repetir comigo? Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Você repete comigo? Por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Amém? Você pode repetir comigo? E ele lhe teria dado água viva. Queridos, é muito importante nós entendermos essa palavra. A palavra do Senhor fala que Jesus, então, ele saiu de uma cidade e ele estava indo para outra cidade. Mas a Bíblia fala aqui, e a primeira coisa importante que a palavra do Senhor ressalta, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Amém? Naquela região haviam 3 caminhos para chegar até onde Jesus queria. Jesus, ao sair dali, indo para o local que ele estava indo, existiam 3 caminhos. Existia o caminho que passava por Samaria, existia um caminho que era no Vale do Jordão, que era o mais rápido, e que os judeus passavam por ali para não passar em Samaria. Por quê, queridos? Na época do rei Salomão, quando Salomão passou seu reinado para Roboão, seu filho, né? A Bíblia diz que levantou-se um homem lá chamado Jeroboão, que dividiu o reino. Então naquela época houve uma divisão do reino, e Jeroboão, para que levar as pessoas não sair do domínio ali do reino de Roboão, né, que ficou em Judá, que ficou Judá em Benjamim, o que ele fez? Ele criou um culto novo lá em Samaria. E ao criar o culto novo em Samaria, os judeus, então houve a divisão, né, dos israelitas e dos judeus. E os judeus passaram então a ficar dominando ali o templo ficava em Jerusalém, mas em Samaria eles fizeram um culto paralelo. E Deus não aprovou isso. Deus não aprovou que se fizesse o culto lá em Samaria. Queridos, mas naquele momento então, de lá para cá, daquela época até na época de Jesus, os judeus não falavam com os samaritanos. E os samaritanos então, eles passaram a ser considerados como uma sub-raça. Os samaritanos começaram a passar a ser considerados como uma raça com a raça inferior. E os judeus então, por se tratar onde estava o templo, né, onde tinha o reinado, tinha uma estrutura maior, a riqueza do reinado ficou em Jerusalém. E as cidades de Samaria, né, que virou a nova capital do reino do norte, era um reino muito pobre. E ali então eles começaram a ser uma sub-raça. E os judeus então, eles não falavam com os samaritanos. Os judeus, eles renegavam os samaritanos e consideravam eles como sub-raça, consideravam eles como pessoas de menor valor. Mas nesse momento então a Bíblia fala que era necessário Jesus passar por lá. Jesus não precisaria passar por Samaria. A Bíblia, quando você estuda a geografia bíblica, você vê que existiam outros caminhos e que os judeus não passavam por ali. Mas a Bíblia fala que era necessário Jesus passar por ali. Queridos, e nessa feita que Jesus passando, ele só se encontrou com essa mulher. A Bíblia é interessante o amor de Deus, é interessante o cuidado de Deus. Jesus passou por ali, por um local que não era um local comum. Jesus passou por ali, por um local que era o local mais longe. Se fosse perguntar para os discípulos, né, e muitas vezes nós temos esse pensamento: Jesus, mas por que você vai passar por Samaria? Nós não passamos por lá, nós que somos judeus. É um caminho que para nós é impuro, é um caminho que é mais longe, é um caminho que é mais custoso, é um caminho que nós vamos perder tempo, nós precisamos alcançar o nosso objetivo. Mas a palavra do Senhor fala que era necessário que Jesus passasse por ali. Queridos, e essa passagem de Jesus por Samaria, ele só se encontrou com a mulher. E a Bíblia fala que Jesus chegando ali no poço, e era um poço que era o poço considerado, o nome do poço era o poço de Jacó, que foi um poço que Jacó, a terra que Jacó havia conquistado, e que Jacó havia dado para José, a terra, porque José tinha ficado ido para o Egito. E quando Jacó descobre que José estava vivo, né, na hora que ele distribui a herança, ele dá uma terra ali para os filhos de José. E naquele momento então, queridos, é muito importante entender isso. Existia aquele poço, onde as pessoas vinham buscar água naquele poço. Era uma fonte de água que existia ali naquela região, e as pessoas vinham durante o dia buscar água ali naquele poço. Queridos, é importante então que a Bíblia fala que Jesus para ali no poço, cansado da viagem, né? Jesus para no poço. E naquele momento chega uma mulher que foi ali buscar água, uma mulher samaritana. E a Bíblia faz referência dessa mulher samaritana chegando ali no poço. E de repente Jesus pede para ela um copo d'água. E a Bíblia fala que a mulher pergunta para ele, olha, e ela já observou Jesus, né, porque eles conheciam os judeus pela vestimenta, né, e tudo.
Jesus chegando ali então, ela percebeu que era um judeu. E quando ele pediu para ela água, ela falou: olha, mas como você que é judeu, pede, né, água para mim, que sou samaritano. A primeira questão então, queridos, nós percebemos isso, aquela mulher, ela tinha esse senso de amor próprio destruído, né, pela história dela, pela história que já vinha da nação que ela pertencia, e pela história de vida também. E naquele momento que Jesus começa a falar com ela, naquele momento que ela percebe que Jesus havia quebrado um tabu, que Jesus, normalmente os judeus não passavam por ali, mas Jesus passou ali naquela estrada, e que ele parou e puxou conversa com ela. Naquele momento então que Jesus começa a conversar com ela, o Espírito Santo começa a fazer algo na vida daquela mulher. E a Bíblia fala que a mulher fala: Jesus, né, Senhor, mas como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou samaritana? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. E Jesus fala ainda com a mulher, que naquela época, né, a mulher também, além de ser samaritana, ela era mulher. E as mulheres não tinham valor considerável naquela época. As mulheres eram tidas, né, na sociedade machista, embora a sociedade judia, judaica, era uma sociedade matriarcal, mas as mulheres também não tinham o mesmo peso dos homens na sociedade. Os homens tinham um peso diferente na sociedade. E aí, de repente, Jesus chega e conversa com a mulher. E não era normal nem se conversar com a mulher judia, né? Parar no meio da rua e conversar com a mulher. Mas naquele momento, Jesus chega e fala com aquela mulher samaritana. Queridos, naquele instante, então, aquela mulher vê que algo diferente está acontecendo. E ela fala: Senhor, mas sendo tu judeu, como pedes, né, para mim água? E Jesus fala: olha, se conhecesse o dom de Deus, se conhecesse aquilo que Deus tem para a sua vida, se você conhecesse o projeto de Deus para você, se você conhecesse aquilo que Deus tem preparado para você, se você conhecesse aquilo que Deus sonhou para você, você apenas não e soubesse quem está falando contigo agora, você apenas não me daria água, mas você me pediria água, e a água que eu te der é uma água viva, é uma água que vai jorrar dentro de você, algo, não é uma fonte de água viva. Queridos, naquele momento então, a mulher, ela percebe que estava diante de uma pessoa diferente. A mulher percebe que estava diante de alguém diferente. E naquele momento então, a mulher, ela fica impactada com a palavra de Jesus. E naquele instante então, Jesus pergunta para ela: olha, cadê seu marido? E era mais uma questão, né? O amor próprio daquela mulher estava totalmente destruído, queridos. Ela fazia parte de uma etnia que era uma sub-raça, considerada uma sub-raça. Ela era uma mulher que naquela época não tinha o mesmo peso, né, que nós temos hoje. Hoje as mulheres estão, embora se trabalha muito ainda pela equiparação das mulheres no mercado de trabalho, e por uma série de situações, mulheres em postos de chefia, mulheres em postos de governo, né? Quer dizer, hoje já está bem mais desenvolvido, não é igual ainda, mas já está sendo bastante desenvolvido. Graças a Deus, Deus tem feito muito nas nossas sociedades, né? No mundo capitalista, a mulher tem alcançado um papel de respeito, mas naquela época não. Então aquela mulher que era samaritana, ela era uma mulher, e de repente Jesus toca em algo ainda mais profundo, né? E queridos, é importante entender isso, né? Jesus, ele vai trabalhando nas nossas vidas, né? Ele não chega agredindo, né? Jesus não chega, às vezes nós temos isso, né? Às vezes nós agredimos as pessoas querendo ajudar, né? Às vezes querendo ajudar, mesmo querendo ajudar, nós agredimos as pessoas. E Jesus não, Jesus foi aos poucos, né? Primeiro ele trabalhou com a raça dela, depois ele trabalhou pelo fato dela ser mulher, e depois ele foi aprofundando e falou: cadê seu marido? E aquela mulher responde para ele: olha, Jesus, eu não sou casado. E Jesus: bem disseste, né? Porque o homem que você está vivendo com ele agora, né, não é seu marido, e você já teve outros 5 maridos. Quer dizer, de repente aquela mulher vê que ela não estava só diante de um judeu diferente, que ela não estava só diante de uma pessoa diferente, mas ela estava diante de um homem de Deus, de um profeta de Deus e do próprio Deus. Porque Jesus começou a trabalhar com as coisas mais íntimas da vida daquela mulher. Jesus começou a falar daquilo que era mais íntimo, que às vezes nem outras pessoas da cidade sabiam. E Jesus chegou, que ela nunca tinha visto, e já abordou aquilo que era do mais íntimo do coração dela. Queridos, e o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que Jesus, ele desviou sua rota. Jesus, ele passou por um caminho mais longe. Jesus passou por um caminho que não era comum. Ele quebrou um tabu para se encontrar com aquela mulher. Para quê? Para restaurar o amor próprio daquela mulher. Jesus foi até aquela mulher justamente para isso, queridos. Ele sabia que ela estaria ali, e a Bíblia fala que ele fez isso ao meio-dia,
Porque meio-dia era o local às claras, né? Era o local onde todo mundo via, um local, ele chegou num poço que era o principal ponto da cidade. Jesus chegou ali no principal local da cidade, que todas as pessoas estavam ali, e ao meio-dia, a Bíblia fala que quando Zaqueu foi procurar Jesus, por vergonha, né, de ser visto com Jesus, Zaqueu foi procurar ele, o quê? À noite. A Bíblia fala que Zaqueu chegou à noite, subiu numa árvore, ficou escondidinho. A hora que Jesus passou, Jesus, queria conversar com o Senhor, né? Bem caladinho, né? Aí Jesus já dava, hoje me convém jantar na sua casa, amém? Esse é o versículo que eu mais gosto na Bíblia, amém? Então quando você ouvir esse versículo, sabe que é uma revelação de Deus, né? Te ligar e falar, hoje me convém jantar na sua casa. Olha que bênção, né? Esse é bom, né? O Lemon riu mais, o Senhor vai ser o primeiro, né? Ligação vai ser, amém? Queridos, esse versículo é demais, tem que usar mais os versículos da Bíblia, né? Amém? Mas é importante que entender isso, que Zaqueu, ele foi à noite falar com Jesus, mas Jesus foi ao meio-dia falar com aquela mulher. Queridos, é importante nós entendermos isso, que às vezes nós temos coisas que nos elimina, nós temos coisas que nos reduz, nós temos coisas que nos abate, nós temos questões emocionais, nós temos questões que aconteceram nas nossas vidas, nós temos algo das nossas vidas, na nossa história de vida, existe uma série de situações que às vezes nos abate, que às vezes nos toca no profundo da nossa alma e elimina o nosso amor próprio. Queridos, é importante nós entendermos isso, e eu separei, estava lendo sobre isso, eu separei alguns sinais, né, de falta de amor próprio. Das questões, dos pontos que eu achei interessante nesse texto que eu encontrei sobre isso, fala que um dos sinais da falta de amor próprio é quando nós nos preocupamos muito com o que as outras pessoas falam ou fazem de nós. Nós percebemos isso, que às vezes nós ficamos muito preocupados com aquilo que as pessoas vão dizer, aquilo que as pessoas vão falar. Às vezes nós não vamos em algum lugar, porque olha, não vou lá porque às vezes eu não tenho uma roupa adequada, o que as pessoas vão falar? Às vezes você deixa de fazer algo que você gostaria de fazer, né? Às vezes você quer correr no shopping com seu filho, com a sua filha, e de repente você não faz isso, né? Porque olha, o que as pessoas vão falar de me ver correndo aqui no meio do shopping, né? De deitar no chão aqui no shopping, né? Por quê, queridos? Porque às vezes nós ficamos muito preocupados com aquilo que as pessoas fazem. Esse é um primeiro sinal da falta de amor próprio. Outra questão também que estava ali é essa questão da insegurança. Pessoas que sempre estão na defensiva, qualquer coisa está se defendendo, né? Qualquer coisa está inseguro. Queridos, isso também é um sinal de uma falta de amor próprio. E ali, queridos, nós percebemos esses pontos, né? E tudo isso que Jesus quer mudar nas nossas vidas. O Espírito Santo está aqui porque Ele quer mudar as nossas vidas nesse sentido, amém? Ele quer nos tornar pessoas confiantes, pessoas cheias do Espírito. A Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que vão adiante, amém? Queridos, e muitos desafios vão acontecer, muitos desafios vão ser colocados diante de nós, amém? Mas nós vamos vencer a todos em nome de Jesus, porque Jesus é conosco. Deus quer formar sua imagem em você e em mim, amém, queridos? Por isso o Senhor está aqui nessa noite nos orientando sobre isso. Deus quer transformar a sua realidade, Ele quer restaurar o seu amor próprio. Outra questão muito interessante também é que pessoa que tem problema de amor próprio está abaixo, é que evita conflito, fingindo que está tudo bem. Às vezes você não gosta de algo, às vezes você finge que está tudo bem para não ter conflito, né? E realmente isso é algo que é muito comum, e aquilo às vezes vai acumulando dentro de nós, vai acumulando aquilo ali, e de repente se torna uma grande coisa, porque tudo você finge que está bem, tudo você finge que está legal, tudo você finge que está tudo às mil maravilhas, para evitar o conflito. E quando você tem a emoção equilibrada, é possível você entrar no conflito, mas sem agredir, né? Falar, olha, não gostei disso, né? Isso é algo que realmente me incomoda, amém? Você coloca a sua posição, o seu ponto de vista. Essa semana aconteceu algo interessante, que nós fomos jantar num restaurante que eu gosto muito da sobremesa, né? E eu já falei para ele, só que eu pedi minha sobremesa, ela é minha, né? Você não oferece para ninguém não. Que chega a minha sobremesa, ela tiver alguém na mesa, ela oferece, experimenta essa sobremesa, tanto que é boa, né? E eu fico olhando para ela assim, não, experimenta, é muito bom. A pessoa às vezes fala, não, que isso, não, pode experimentar, né? Aí agora essa semana eu já
estudando sobre isso aqui, eu já falei para ela, a sobremesa é minha, né? Essa tortinha aqui é minha, né? Se quiser outro, pede outra, né? Amém? Queridos, mas às vezes é pequenas coisas, né? São pequenas coisas que nós às vezes vamos acumulando, né? E aí aquilo ali se torna grandes coisas, amém? Então não deixa ninguém pegar sua sobremesa, irmão, amém? Oh Deus, né? É de Deus, né? Amém? Mas isso é sério, né? Que às vezes você vai aceitando coisas, né? Aceita situações diversas no relacionamento, né? E em outras situações mais. Eu estou brincando com isso aqui, mas é realmente algo que é sério, né? E você às vezes vai fingindo que está tudo bem, e de repente você tem um grande problema para ser resolvido. Outra questão muito importante, que as pessoas que têm problema de amor próprio, sem amor próprio, elas sempre estão se comparando com outras pessoas. Elas sempre se comparam com o outro, né? Olha, como é que está? Eu tenho isso, mas eu estou sempre me comparando com as outras pessoas. Semana a Vanessa está lendo um livro lá que fala que a verdadeira felicidade não está naquilo que se deseja, mas em querer aquilo que se tem. Como é que é? Não, a felicidade não está naquilo que você quer, né? Mas sim naquilo, querer aquilo que se tem. Amém? Queridos, isso é muito importante também entender isso, né? E às vezes nós ficamos nos comparando com os outros. Olha, a minha vida, o carro do outro, né? Como é que é meu carro, o carro do outro? Como é que é a casa do outro? Como é que é o trabalho do outro, né? E nós temos aquela questão, aquele ditado popular que fala que sempre a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? E você sempre fica comparando ali a sua vida com a vida de outra pessoa, e de repente você deixa de viver a sua vida, você deixa de viver a felicidade que Deus reservou para você, porque você está sempre insatisfeito, porque você está sempre olhando o que o outro tem, você está sempre olhando o que o outro conseguiu, e às vezes você deixa de pensar e deixa de refletir naquilo que você já conseguiu, naquilo que você já conquistou, amém? Então isso também é um sinal que é muito importante, que nós temos que estar atentos a isso. E o outro sinal também que fala sobre isso é que a gente sempre considera as nossas conquistas como uma questão de sorte. Às vezes você lutou, conseguiu, né? E às vezes isso vem da boca até de amigos, né? Em vez da pessoa falar, meus parabéns, né? Você foi muito esforçado, meus parabéns, você conseguiu. As pessoas, mas que sorte que você deu, hein? Que sorte, né? Quer dizer, mas às vezes nós mesmos pensando assim, né? As nossas conquistas nós atribuímos como sorte. Queridos, essas são características então de falta de amor próprio. Mas a palavra do Senhor fala que Jesus, Ele foi ali em Samaria para restaurar o amor próprio daquela mulher. Meus irmãos, e Jesus, quando Ele fala com aquela mulher, Ele começa a falar com ela e Ele revela a situação da vida dela, mas mesmo sabendo da situação da vida dela, Jesus a ama, Jesus demonstra amor por ela, Jesus demonstra realmente que Ele estava ali como o próprio Deus, atrás da ovelha perdida. Jesus demonstra que Ele estava disposto a dar água viva para ela, e Ele fala, olha, se você quiser dessa água, essa água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede, e rios de água viva vão fluir do seu interior. Queridos, esse é o projeto de Deus para nós, mesmo conhecendo as nossas deficiências, mesmo conhecendo as nossas dificuldades, mesmo conhecendo as nossas falhas, Deus quer transformar você, Deus quer mudar você, Deus quer derramar algo sobre você, Deus quer te dar algo no seu coração, na sua vida, que rios de água viva vão fluir do seu interior. Queridos, rios de água viva vão fluir, significa que qualquer pessoa que chegar perto de você vai sentir algo diferente. Qualquer pessoa que chegar perto de você vai sentir que existe algo diferente, não porque você veste uma roupa diferente, não porque você faz fita de crente, né? Mas é porque rios de água viva fluem do seu interior. E por isso que a palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que a Bíblia nos exorta a tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. E por isso que o salmista Davi fala, Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam o quê? Gratas diante de Ti. Queridos, isso é importante. E nesse ano de consagração, que você preste bastante atenção naquilo que sai da sua boca. É importante que você faça um retrospecto do seu dia, né? Olha, o que saiu da minha boca hoje?
as palavras que saíram da minha boca hoje são palavras que abençoaram, são palavras que geraram vida, são palavras que edificaram a vida do meu irmão, do próximo, da pessoa que está perto de mim, ou foram palavras de morte? Foram palavras que desanimaram, foram palavras que tiraram a fé, foram palavras que realmente depreciaram o irmão. Queridos, e por isso que é importante que a palavra do Senhor ela é toda conectada, né? E quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós percebemos que muita coisa existe e que nós temos que aprender muito ainda. E por isso que a palavra do Senhor fala que a boca fala do que o coração está cheio. E por isso que o Espírito Santo quer encher seu coração de água viva nessa noite. Quer transformar você para que você seja uma fonte de água viva. Que as pessoas chegam perto de você e vão receber uma palavra de Deus. Que as pessoas vão chegar perto de você e vão receber uma palavra de uma direção de Deus. Vão receber uma direção clara de que Deus quer para a vida delas. E que você está ali cheio do Espírito Santo para abençoar a vida dela. Amém? Queridos, e por isso que a palavra do Senhor fala então que Jesus foi ali, falou com aquela mulher, liberou uma unção nova, e o sinal de que Jesus transformou a vida daquela mulher, é que ela saiu ali daquele poço, e a Bíblia fala que ela testemunhou sobre Jesus, por toda a cidade, uma mulher que às vezes não falava com ninguém, uma mulher às vezes que era rejeitada na sociedade, uma mulher que era desprezada, uma mulher que não tinha valor, ela saiu do poço restaurada, ela saiu do poço uma nova pessoa. Depois que ela se encontrou com Jesus, ela saiu dali totalmente diferente, e a Bíblia fala que ela foi de porta em porta, ela foi em todas as pessoas da cidade, olha, vamos lá para vocês conhecerem, né, o profeta de Deus que está aqui. Queridos, e as pessoas foram atrás de Jesus por causa do testemunho daquela mulher, uma mulher que era rejeitada, uma mulher que não tinha coragem às vezes de falar, cumprimentar as pessoas na rua. Ela chegou de maneira diferente, olha, vamos lá conhecer, porque o profeta de Deus está aqui, o homem de Deus está aqui, o próprio Deus está aqui, vamos lá gente. Queridos, aquela mulher se transformou, Deus restaurou o amor próprio dela, e o Senhor quer transformar as nossas vidas, o Senhor quer restaurar o amor próprio das nossas vidas, amém? E para que nós possamos entender o projeto de Deus, queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 22, no capítulo 37, nós vamos encerrar com esse texto, Mateus 22, do 37 até o 39, respondeu Jesus, pouquinho antes, verso 34, dá para mudar lá? Os irmãos podem acompanhar no telão, né? Ao ouvirem, verso 34, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, e semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Depois desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queridos, eu gostaria de fechar esse compartilhar de hoje com isso. Jesus disse, né, e Jesus foi colocado à prova sobre os mandamentos, e Jesus falou assim: olha, os principais mandamentos, o primeiro mandamento: ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém? Aqui fala que nós devemos priorizar Deus nas nossas vidas, nós devemos priorizar o Senhor sobre tudo que nós fazemos. E o segundo maior mandamento é que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O que significa isso, queridos? Que se o Senhor não restaurar o nosso amor próprio, se você não se amar, se você não amar a si mesmo, se você não amar aquilo que Deus tem feito na sua vida, se você não amar a pessoa que você é em Deus, às vezes nós temos raiva da pessoa que nós somos, né? Longe de Deus. Às vezes nós somos chateados com quem nós somos. Às vezes nós não gostamos da nossa personalidade. Mas aqui a Bíblia fala que nós temos que gostar da pessoa que nós somos em Deus.
Amém? A pessoa que você é em Deus, você tem que gostar dela. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, você tem que gostar. E a Bíblia fala que você tem que amar. E a Bíblia fala que você só pode amar o seu irmão, você só pode amar o seu cônjuge, você só pode amar o seu filho, se você se amar. Amém? Porque diz que a Bíblia fala: ama o teu próximo como você ama a si mesmo. E por isso que Deus quer restaurar, queridos, o amor próprio. Assim como Ele restaurou o amor próprio daquela mulher, que era uma mulher que estava totalmente à margem da sociedade, uma mulher que era totalmente rejeitada, uma mulher que era totalmente discriminada. E hoje eu não sei, às vezes, aquilo que passa no seu coração, eu não sei a dificuldade que você tem, o problema que você tem enfrentado, mas eu sei que Jesus quer transformar a sua vida, eu sei que Jesus quer transformar a sua realidade. Às vezes nós estamos sem dignidade por uma questão emocional, nós estamos sem dignidade por uma questão às vezes até espiritual, por uma maldição, ou às vezes nós estamos sem dignidade por uma questão financeira, e vários motivos nos levam a ter uma vida sem dignidade, vários motivos nos levam a não ter o amor próprio que nós necessitamos. Mas hoje Jesus passou por aqui, né? Ele desviou seu caminho, Ele desviou seu rumo, para que hoje Ele estivesse aqui, para que te encontrar. Amém? Jesus priorizou você, querido. Jesus priorizou a sua vida. Jesus priorizou estar aqui hoje para Ele falar com você, para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e restaure o amor próprio no seu coração. Amém?